Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos à nossa live de quarta-feira, 19h30. Muito obrigado pela presença e pela participação. Estamos aí de volta. Eu estava em viagem nos Estados Unidos e agora estou de volta no Brasil. Estamos juntos aí fazendo a live. O objetivo da live é sempre trazer informações para vocês sobre a ansiedade. Como você pode se livrar da ansiedade, como você pode ficar cada vez mais em paz com você mesmo, né? Então é muito importante a gente entender o mecanismo da ansiedade. É claro que entender a ansiedade, o mecanismo da ansiedade, não vai te trazer a cura rapidamente. Mas entender o mecanismo da ansiedade é essencial para que você possa se empenhar em um tratamento adequado. E claro que a psicoterapia é o melhor tratamento para a ansiedade. Se você quiser agendar uma sessão online, entre em contato comigo aqui, envia o seu celular para a gente agendar uma sessão online que tem 1 hora de duração através de chamadas de vídeo no WhatsApp. Eu vou entender as causas da sua ansiedade e tratar com as técnicas da psicologia cognitivo-comportamental e do mindfulness. Então, entender esse mecanismo da ansiedade ele ajuda você a fazer a psicoterapia, a você descansar, você se recuperar, você entender que é um processo psicológico que está acontecendo com você e você ajudar o seu corpo a se recuperar dessa alteração que está acontecendo com você. Então, as lives têm o objetivo, principalmente, de trazer para vocês calma, tranquilidade, para vocês entenderem que é um mecanismo psicológico e que tem cura. Claro que, infelizmente, não tem cura rápida para os sintomas da ansiedade, mas à medida que você trata com a psicoterapia, você fica livre e também, à medida que você faz as meditações que eu tenho aqui no canal, né? No canal do YouTube, se você não me segue, segue lá, youtube.com/Paulo Antônio Almeida ou @Dr. Paulo Antônio Almeida, no meu Instagram também, nas minhas redes sociais. Os exercícios práticos também no meu canal tem, aqui também nas minhas redes sociais eu coloco. Então você tem uma série de materiais aqui que você pode estar acessando para te ajudar a se livrar da ansiedade. É claro que é calma, paciência, para você cada vez possa ficar livre disso, né? Hoje eu quero falar na live de vocês sobre uma estrutura cerebral que é muito importante para você entender o funcionamento dela e que ela traz alterações que vão trazer os sintomas da ansiedade. É uma estrutura chamada abênula. Eu sempre falo aqui da amígdala, que não é a amígdala da garganta, a amígdala é uma estrutura também no cérebro responsável pelo controle emocional. Essa abênula, ela também é responsável pelo controle emocional. E ela está interconectada com a amígdala. Vocês estão vendo aí na tela, tem uma série de imagens da abênula aí. Por que eu estou trazendo isso? Eu fui agora nos Estados Unidos, em Stanford, fiz um curso lá, e o professor estava comentando a importância dessa abênula, e que cada vez mais estudos estão sendo realizados para justamente você entender a importância dessa estrutura no tratamento da ansiedade, da depressão e outros problemas de transtorno mental. Então, estou trazendo para vocês aí, em primeira mão, para vocês refletirem sobre esse mecanismo dessa estrutura neurológica, que ela é afetada e ela é muito responsável. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem onde ela é localizada. Deixa eu ampliar aqui. Estão vendo? Ela está aí, ó. Até selecionar aqui. Copiar aqui. Ah, não precisa não, copiar não. Tá bom. Ela está localizada aí bem no centro do cérebro, ela está em vermelho aí, tá vendo? Entre as duas porções laterais do cérebro mesmo, né? E bem próximo da amígdala. A amígdala eu sempre falo aqui, vocês são bastante, já falei bastante da amígdala aqui, né? E por que é importante saber dessa estrutura? Porque uma vez que você entende que, deixa eu voltar aqui, entende que há uma alteração no seu cérebro em função das emoções e dos pensamentos. E essa alteração tem algumas localizações. Agora, é claro, é bom lembrar que essas alterações elas são momentâneas. Elas acontecem durante o processo que você está ansioso. Com o tratamento ou com exercícios de meditação de relaxamento, a ideia é que essa abênula ela fique menos excitada. Ela vá voltando à sua estrutura mais equilibrada.
e ela é uma grande responsável aí pela regulação emocional, né? Deixa eu colocar para vocês o artigo que eu estou trabalhando aqui com vocês hoje, que é esse artigo aqui, tá? Então, evolução do circuito de regulação do prazer e da felicidade e com a bênula no controle, né? Então, ele vai tratar justamente dessa relação entre prazer e desprazer, dor e prazer, dentro dessa regulação da bênula, né? Como a bênula ela é responsável por essa regulação emocional. Então, por que isso é importante? É aquilo que eu falei no início da live, esse conhecimento do mecanismo da ansiedade, ele não vai resolver o seu problema de eliminar a ansiedade, mas ele vai te ajudar a entender por que você está tendo tantos sintomas físicos, emocionais, psicológicos, né? E a bênula, ela é responsável por esse equilíbrio emocional. Ela é uma estrutura muito pequena ali, ela está localizada bem naquela região que eu mostrei para vocês, e ela regula essa intensidade do prazer, da motivação, da evitação da dor. É como se fosse um guardião ancestral aí, sabe? Um guarda ali que vai decidir quando que você sente esperança, quando que você vai ter medo ou culpa, e isso faz você recuar, né? Então, os estudos têm mostrado que essa bênula ela está presente há mais de 500 milhões de anos em outros vertebrados também. Ela já atuava como um centro de comando entre o impulso de buscar recompensas e a necessidade de evitar ameaças. Então, ela vai conversar diretamente com o sistema de dopamina, de serotonina, substâncias que estão ligadas à alegria, à motivação e bem-estar. Se é uma estrutura tão ancestral, ela é tão primitiva, fica difícil da gente acessar esse controle emocional apenas pelo córtex pré-frontal, que ele é o neocórtex, é uma área do cérebro desenvolvida há milhões de anos, mas recente. Essa área do cérebro que regula a emoção, o prazer, a motivação, ela está muito mais antiga. Por isso que muitas vezes você sente uma inquietação, um mal-estar, sem saber por quê, porque você ainda não tem consciência do que está acontecendo, né? Então, quando a bênula se desregula, quando você tem um estresse crônico, quando você tem uma perda muito grande, uma perda amorosa, uma morte de um ente querido, ou uma rejeição, né? A bênula pode ficar muito hiperativa, vai ficar reativa. Ela começa a enviar mensagens de punição com frequência, inibindo a dopamina, inibindo esse neurotransmissor aí do prazer. E aí o resultado é um estado emocional em que o prazer se apaga, a motivação diminui e o cérebro entra no modo de autoproteção constante. Então você fica aí vivendo essa sombra da ansiedade, né? Porque essa área do cérebro relacionada à regulação emocional, a bênula, ela está muito hiperativa. E essa hiperatividade, é observada em pessoas com ansiedade, com depressão, que as pessoas vivem um constante estado de alerta, esperando que algo ruim vai acontecer, mesmo sem ter perigo real, ou até com perigo real mesmo. Então, a bênula, nesse estado, ela acredita que está protegendo você, mas, na verdade, ela está mantendo o corpo e a mente em sofrimento, tá? Gente, é claro que é uma explicação científica e às vezes você não é da área da psicologia, nem na neurologia, nem na psiquiatria, e às vezes é difícil de você compreender esse conceito, mas lembra, qual que é o nosso objetivo aqui? É você estar consciente de que há um mecanismo psicológico e neurológico que está afetando você e que você pode tratar isso com as ferramentas da psicoterapia, com as ferramentas de relaxamento, de meditação, porque a mente ela vai com esses exercícios, a mente vai conseguir relaxar e diminuir a excitação dessas áreas do cérebro que estão afetadas, que estão alteradas quando você está em desequilíbrio. Então, o caminho de volta ao equilíbrio, para você reequilibrar a bênula, você precisa reaprender a confiar, né? Reaprender a ter esperança. Isso acontece quando você tem vivências de calma, de conexão com você mesmo,
com um prazer seguro, né? Ou seja, quando você tem momentos em que o corpo percebe que não há mais ameaça. E aí todas essas técnicas, a psicoterapia, a meditação, movimento corporal, né, coisa, a dança, uma respiração profunda, experiências positivas diárias ajuda você a reprogramar esse circuito ancestral. Por isso que eu sempre falo aqui com vocês, queridos, a ansiedade, ele é um processo que você vai se curando gradativamente, porque você precisa treinar sua mente e seu cérebro a descansar, a evitar o excesso de estresse, a se recuperar. Então, cada vez que você se acolhe, né? Lembra que também nós trabalhamos muito aqui. Eu estou vivendo um sofrimento, tudo bem eu viver um sofrimento. Eu não preciso lutar contra esse sofrimento ou pensar que eu sou o único no mundo que sofre ou que eu não preciso sofrer. Quando você acolhe esse sofrimento, você respira com gentileza, você trata você com gentileza, ou você se permite sentir prazer sem culpa, ela envia um novo sinal à Bênula. E eu estou seguro agora, né? Eu estou mais tranquilo. E aos poucos, esse sistema neural, que é a Bênula, volta a liberar dopamina e serotonina de forma natural e a pessoa reencontra a energia e o propósito. Né? Agora, isso não é rápido. Né? Imagina você quando você está apaixonado. Né? Você fica totalmente alterado. E aí, quando a paixão acaba, ou quando você levou um chute no traseiro, ou você vive uma perda amorosa muito grande, a mente continua ali naquela paixão. E a paixão só vai dissolver depois de meses. É o que acontece com a ansiedade também. Quando você tem um estado de alerta muito antigo, muito pré-histórico em você, ele não desaparece rapidamente, mas ele desaparece. Né? A paixão termina. Né? O amor ele pode ser ressignificado, pode transformar, né, em outras formas, mas aquela loucura da paixão, ela vai se apagando gradativamente, mas é gradativo, é pouco a pouco. Por quê? Porque a nossa mente ela é poderosa, mas ela precisa de um tempo para processar as vivências emocionais, pessoais, espirituais, né? Não é da água para o vinho que se fala assim, pô, não muda, igual apagar e acender a luz, né? Então é preciso ter calma com as questões emocionais, para essa regulação emocional. Então, cada vez que você se protege, que você olha no espelho e fala, olha, quanto que eu te amo, quanto que você é respeitado por você mesmo, você vai reencontrando esse equilíbrio, você está ajudando a mente a voltar ao seu eixo original, né? Então, na psicoterapia, a Bênula, ela é um ponto onde o medo e o amor se encontram. É bonito isso, né? Muitas vezes a gente ama, mas tem um medo ali, medo de perder, medo de ser rejeitado, medo de não ser correspondido, uma necessidade de reciprocidade. Então, quando você entende que a sua ansiedade é uma tentativa do cérebro de proteger você, aí você pode começar a transformar a culpa que você tem em compreensão. E essa é a base dessa cura emocional da ansiedade. Quando você deixa de se culpar, pensar que você é único, que não tem ninguém igual a você, que você é o único que está sofrendo, quando você muda essa percepção, né? Quando você transforma esse jeito de olhar para você mesmo, você vai pouco a pouco se estabilizando e essa, essa estrutura que é a bênula, ela vai voltando ao seu normal, né? Então, a Bênula é como se fosse um guardião dessa ponte. Pensa numa ponte onde tem lá um guarda grande, forte, e que ele, de um lado tem o medo e do outro lado a esperança. E esse papel desse guardião é cuidar de você, não é te punir. Então, quando você acolhe esse guardião com compaixão, você ensina seu cérebro a confiar novamente. Né? Então, quando você está ansioso, é porque está desregulado. Né? Essa Bênula nos lembra que nós não somos feitos apenas de razão, mas também de memória emocional. Então, curar da ansiedade é ensinar o cérebro que o presente é seguro, que você está num lugar confiável, que a vida pode ser vivida com prazer, com serenidade novamente. Então, cada gesto que você tem de autocuidado é uma conversa com esse pequeno núcleo que guarda a nossa capacidade de sentir alegria.
E é muito importante a gente entender esse processo neurológico e que ele é afetado pelo processo psicológico, né? Quando você entende isso, mais uma vez, não é que você vai ser curado da ansiedade por saber disso, mas esse é o primeiro passo para você fazer exercícios, atividades, você dar tempo para o seu corpo recuperar, ter calma, ter paciência, né? E à medida que você vai cultivando essa calma e essa paciência, esse amor próprio, você vai pouco a pouco se sentir mais seguro e essa bênula, que é responsável por essa regulação emocional, ela vai sendo desativada e trazendo mais bem-estar para você, trazendo mais segurança também, né? E aí, gente, é preciso entender que não é só a questão racional objetiva. Como é uma estrutura muito antiga, ela é responsável pela assim, intensidade dos comportamentos, principalmente por recompensa e evitar a adversidade. Então, ela é muito antiga e você não capta ela só com raciocínio lógico, porque ela é localizada numa área do cérebro mais antiga, mais emocional mesmo. E aí, quando os neurônios estão ali ao redor e começam a inibir o comportamento de busca por recompensa, porque esse comportamento não produzia sucesso suficiente. Então, quando você, por exemplo, eu quero comer um chocolate gostoso, você come aquele chocolate, ele é ruim, então a recompensa que era o chocolate gostoso, você deixa de comer, fala, não, você não quero. Não vou gastar minhas calorias e engordar com esse chocolate ruim. Não é assim que o pessoal fala? Eu vou comer coisa boa, vou engordar com coisa boa, não vou engordar com coisa ruim, não. Né? Então, quando é a bênula que é responsável por isso, ela fala só, peraí, eu não vou mais comer aquele chocolate porque ele não é gostoso o suficiente e está me engordando. Né? E aí essa disfunção dessa área da bênula que faz esse controle, ela que está na origem dos transtornos de humor, da ansiedade, do estresse, da adicção também, dos vícios em drogas, né? São estruturas cerebrais muito antigas que vão regular essas emoções básicas. São circuitos ancestrais de prazer e sofrimento, e eles permanecem vivos em nós até hoje. São de milhões de anos atrás. Outros seres vivos também possuem essa bênula também, né? Então, esse comportamento nosso é um mecanismo adaptativo, é uma forma de você buscar recompensa, o prazer e evitar a dor. Né? Isso já está presente nos vertebrados há mais de 560 milhões de anos, antes até da existência do córtex humano, o córtex pré-frontal mesmo. Né? Então, para compreender essa bênula, é muito importante entender como que essas respostas emocionais mais profundas, automáticas, elas têm raízes evolutivas antigas. Então, mesmo com o avanço do cérebro cortical racional, a bênula permanece o ponto de equilíbrio entre esperança e frustração, prazer e punição, ação e retraimento. Então, ainda que a gente use a mente para pensar, raciocinar, essas estruturas mais antigas, elas precisam ser acessadas por experiências mais corporais, por experiências mais profundas, emocionais, que é que você consegue no processo de psicoterapia, de meditações e de relaxamento, né? Quando você consegue acessar outras áreas mais sensíveis da sua mente e do seu corpo mesmo. Porque as estruturas emocionais, que ela são reguladas por neurônios aí, dopaminérgicos, que estão relacionados com a bênula, ela vai modular as atividades dos neurônios aí. Então, essas conexões dos circuitos de prazer, motivação, punição, já estavam presentes lá nos primeiros vertebrados mesmo, e continuam até nós mesmo, até hoje, né? E ela inibe o comportamento quando a ação não gera recompensa o suficiente. Só que muitas vezes quem tem ansiedade, ela continua ativa, hiperativa. E aí você vai ter uma inibição muito maior mesmo. Né? Isso vai trazer com que você fique bastante mais reativo, você não queira sair de casa, você fique querendo mais ficar trancado mesmo, né? Porque a amígdala também está sendo aí desregulada e hiperativa também. Então, núcleos profundos, núcleos superficiais, núcleos remanescentes ou estendidos dessa região do cérebro, né? Esse núcleo da estria terminal, e eles falam de globo pálido projetante para a bênula, que é uma região da bênula ali,
está relacionado a essas aprendizagens emocionais, esse condicionamento motivacional de recompensa e punição, que já estavam consolidados numa etapa há milhões de anos lá, antes do surgimento do neocórtex, que é a área do cérebro responsável pela tomada de decisão, planejamento e pensamento lógico, racional, né? E essas novas capacidades cerebrais, elas foram desenvolvidas há muito tempo. Só que elas continuam em nós mesmos ainda. Então, esses mecanismos de correção e modulação da intensidade do estímulo, ela é responsável por essa área mesmo aí. E aí, muitas vezes, nós não podemos ter avaliações só racionais, lógicas, cognitivas, porque existem emoções mais complexas, que são integradas aí pela amígdala, pelo hipocampo, pela abênula, né? Então, essa evolução que nós fizemos, de recompensa e punição, ela tem novos circuitos de planejamento e consciência emocional, né? É como se a abênula fosse esse papel ancestral de juíza entre sucesso e fracasso. E quando você está com ansiedade, depressão, ela fica muito ativada mesmo, né? E aí essa conectividade da abênula com outras áreas faz com que você entenda que há uma desregulação na sua mente quando você está com ansiedade mesmo. Mas essa desregulação é tratável. É como se fosse uma área que está inflamada e ela precisa desinflamar, né? A amígdala também, não é a amígdala da garganta, a amígdala que está aqui, lembra? Não é? Porque a amígdala vai ser responsável pela seleção de estímulos relevantes. Aprendizagem de valor, desejo motivacional, prazer subjetivo. Então, a amígdala ela é responsável por isso e a abênula ela vai regular essa área também, né? Então, essa conectividade da amígdala com a abênula, ela vai fazer toda essa influência no seu comportamento mesmo. Por isso, transtornos de ansiedade, transtornos de humor, transtornos de adicções, eles são aí muitas vezes causados por essa desregulação da abênula mesmo. Então, entender isso, queridos, por que é importante? Porque todo esse complexo da amígdala, da abênula, ele continua a iniciar comportamentos de busca por recompensa ou fuga. E é o mecanismo de luta e fuga da ansiedade, que eu sempre falo aqui com vocês, né? Então, essa conexão dessas áreas do cérebro, elas são muito antigas, muito primitivas. E aí, principalmente estão relacionadas à dopamina, à serotonina, à noradrenalina, e ela modula a motivação. Por isso que na ansiedade você fica desmotivado, você fica mais cansado, né? Porque ela vai exibir comportamentos de busca por prazer ou evitar dor. E essa motivação ela está desregulada quando você está com ansiedade, né? Então, essa abênula ela é um centro de integração emocional. E ela vai ajustar as respostas afetivas de acordo com a sua percepção de sucesso, de fracasso, de ameaça. Ela é uma ponte entre a amígdala, a emoção, e a ação, que é o sistema dopaminérgico. Então, é muito importante entender isso, essa adaptação para o surgimento de ansiedade ou não, né? E aí, quando você faz atividades de relaxamento, de meditação, você está ajudando a mente a descansar, né? A mudar esse padrão. Agora, isso não é rápido. É um hábito que você adquiriu muito tempo, vai ficar muito alerta, essa área do cérebro está muito excitada e ela não volta ao equilíbrio rapidamente. Por isso que tem que ter um tempo aí, de no mínimo 6 meses, para você lidar com essa volta do seu comportamento mais equilibrado, mais tranquilo mesmo, né? Porque esses padrões de raciocínio, eles são, às vezes, difíceis de mudar mesmo. E o movimento também, pode ajudar, mas, com certeza, essa motivação para buscar recompensa e motivação para evitar o sofrimento, essa área que é controlada mesmo, né? Então, é muito importante a gente ter essa noção para que você possa realmente fazer essas atividades. Como eu falei mesmo, o objetivo aqui das lives é trazer informações para vocês, para motivar vocês a fazerem descansos e darem tempo para o corpo recuperar, né? Para você fazer meditações, para você fazer um banho quente, para você conversar com pessoas que você ama, para você se sentir acolhido onde você está, onde você mora, onde você trabalha, né? Então, essa abênula é uma estrutura filogeneticamente antiga, porque é muito, né, milhões de anos lá. E ela mantém até hoje essa função essencial dos primeiros vertebrados até o cérebro humano moderno. Ela é um elo de comunicação entre as regiões límbicas e o sistema monoaminérgico do tronco cerebral. E ela modula
o equilíbrio de prazer, sofrimento, motivação e a evitação. E aí, esses mecanismos, por exemplo, do córtex pré-frontal, como planejar, julgar e autoconsciência, é bem depois, né? Por isso que o tratamento da ansiedade precisa ser mais emocional, mais psicoterápico, não é só racional. Essa área aqui que eu trabalho na live com vocês é uma área importante, sim, mas ela não é suficiente para você tratar a ansiedade mesmo, né? Então, quando você tem uma expectativa que ela é frustrada, a abênula ela vai reduzir a atividade dos neurônios nessa área e diminuir a sensação de prazer e motivação. E aí a outra parte da abênula, ela pode iniciar um estado emocional de controle de estresse também, né? Então, isso explica como as emoções negativas intensas, como tristeza, a culpa, a desesperança, elas podem desligar o sistema de recompensa e vão levar a uma anedonia, um sentimento de não emoção, uma desmotivação, porque são sintomas centrais da depressão e da ansiedade também, né? Agora, o funcionamento harmônico da abênula é essencial para a experiência de prazer equilibrado, de aprendizagem adaptativa, de saúde mental. Então, essas evidências neuroanatômicas e funcionais, elas sugerem que a abênula atua como um freio emocional, necessário para ajustar o comportamento e prevenir respostas impulsivas. Mas quando ela está muito hiperativa, ela vai gerar um sistema de punição interna excessiva, que você vai ficar ruminando as preocupações, você vai ter muita ansiedade e uma autocrítica crônica, porque essa área do cérebro está desregulada, né? Então, do ponto de vista clínico, compreender essa abênula e os seus circuitos abre caminho para novas estratégias terapêuticas, né? Tanto farmacológicas como psicoterapêuticas, né? E aí, para você restaurar esse equilíbrio dopaminérgico, serotoninérgico e reaprender ao prazer e à segurança mesmo. Então, esse estudo da abênula, ele oferece um modelo integrador entre a evolução, né, o ser humano lá atrás, há milhões de anos, e os outros espécies também, a neurobiologia, né, essa questão neurológica e que afeta o nosso organismo biologicamente, e a psicopatologia, que são os transtornos de saúde mental, né? E a gente compreende como o cérebro humano ele herdou e transformou esses mecanismos ancestrais de sobrevivência em emoções complexas, esperança, propósito, né? Então, é muito importante entender esse mecanismo para que você possa fazer atividades mais primitivas, como movimentos corporais, como meditações, banhos quentes, conversar sem preocupação, buscar apoio social, porque como é uma estrutura muito ancestral, ela é milenar, ela é de milhões de anos, então ela não é acessada só racionalmente. Precisa haver atividades que possam te trazer calma e tranquilidade para que você possa lidar com os sintomas da ansiedade mais com maior equilíbrio mesmo, né? E aí, por que eu estou falando isso? É aquilo que eu falei das lives de vocês, nas lives aqui. A gente precisa que vocês compreendam esse mecanismo da ansiedade. Porque a compreensão é o primeiro passo na transformação. Para que você possa se engajar numa psicoterapia, para que você possa se engajar no exercício de relaxamento, para que você possa se engajar numa área de maior proteção com você mesmo, de maior segurança com você mesmo. Porque senão você fica naquela insegurança constante, naquela sensação de que você está perdendo alguma coisa ou que você está sendo punido o tempo todo. E essa punição vem dessa área do cérebro que a gente chama abênula, né? Mais uma vez, você não precisa ser da área da psicologia, da neurologia, da psiquiatria, e não precisa saber desse conceito. O que é importante saber, que eu digo assim, profundamente, né? O que eu trago aqui é uma informação dessa área da mente, do cérebro que está desregulada e como ela é responsável pela regulação e como ela pode ser regulada novamente. As pessoas com ansiedade pensam que estão com uma doença grave. A ansiedade não é uma doença grave, é apenas um desequilíbrio psicológico. Quando você entende isso, você faz atividades, exercícios que voltam à sua regulação, você vai voltando ao normal, os sintomas desaparecem, né? Porque é como se tivesse uma mente, um cérebro meio inchado, ele está muito hiperativo. Por isso que a gente precisa descansar, relaxar, fazer coisas boas, trabalhar a autoestima, o amor próprio, para que você possa se sentir mais seguro diante de tantas inseguranças que você tem passado também, né?
Eu vou responder algumas perguntas. Lembra que, se você quiser agendar uma sessão online, entre em contato comigo, envia seu celular, para a gente agendar uma sessão online, tem 1 hora de duração, através de chamadas de vídeo no WhatsApp. Eu vou entender as causas da sua ansiedade, tratar com as técnicas da psicologia cognitivo-comportamental, do Mindfulness. E lembra que eu tenho um QR Code que você pode acessar também o workshop online, Como se livrar dos sintomas da ansiedade, com 4 horas de duração. É apenas R$ 97. Aproveita aí, você vai ter muita informação boa lá, exercícios e atividades também, para você te ajudar a se livrar dos sintomas da ansiedade.